Você já se perguntou o que é preciso para realmente mudar uma geração? O que faz um jovem comum se tornar uma voz impossível de ser ignorada? Essa é a história de Charlie Kirk, um jovem que decidiu não aceitar o silêncio, não aceitar a indiferença e que, com coragem e fé, transformou o destino de milhares. Charlie nasceu em Arlington Heights, Illinois, em 1993, em uma família de classe média. Um menino comum, com sonhos comuns, mas com uma visão incomum. Ele acreditava que o mundo podia ser diferente, mais justo, mais livre, mais corajoso. Desde cedo sentiu que sua vida tinha um propósito maior. Ele absorveu histórias de líderes do passado, de homens e mulheres que ousaram enfrentar o impossível e decidiu que não seria apenas mais um espectador. Enquanto muitos jovens se deixavam levar pelo fluxo da vida, Charlie via uma realidade preocupante. Universidades e instituições de ensino dominadas por ideologias únicas, jovens sendo moldados sem questionar, e a liberdade de expressão sendo ameaçada. Ele percebeu que se ninguém agisse, a chama da liberdade poderia se apagar. E foi assim, com apenas 18 anos, que Charlie tomou uma decisão que mudaria sua vida e a de milhares de pessoas. Fundou o Turning Point USA. No começo era apenas ele, alguns amigos e uma ideia ousada de que os jovens poderiam se unir, pensar criticamente, debater e lutar por seus valores. Mas essa ideia logo se transformou em um movimento que se espalhou por universidades e cidades, alcançando jovens de todas as partes do país. Charlie não era apenas um líder, ele era uma inspiração. Com sua voz firme, ele começou a viajar pelos Estados Unidos, enfrentando debates acalorados, auditórios cheios e, muitas vezes, oposição. Mas nada disso intimidava ele. Ele sabia que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Cada discurso de Charlie era mais do que palavras. Era um chamado à ação. Ele mostrava aos jovens que política não é apenas um jogo de poder, mas um campo de batalha de ideias, valores e princípios. Ele incentivava os estudantes a questionar, a pensar, a agir. Cada palestra, cada vídeo, cada debate era uma semente plantada, destinada a crescer e florescer em uma geração inteira. Com o tempo, Charlie se tornou uma ponte entre os jovens e os líderes políticos mais influentes do país. Sua proximidade com o Donald Trump e o movimento MAGA fez dele uma figura central na política conservadora. Mas, acima de tudo, ele continuava a inspirar jovens com sua mensagem de liberdade e fé. Mas a trajetória de Charlie não foi fácil. Ele enfrentou críticas duras, acusações de extremismo, ameaças e preconceitos. Alguns tentaram desacreditá-lo, outros tentaram silenciá-lo, mas ele nunca recuou. Ele acreditava que lutar por aquilo em que se acredita é mais importante do que a segurança pessoal. E então, chegou o dia que ninguém imaginava. Em setembro de 2025, durante um evento da Turning Point USA em Utah, a violência tentou calar sua voz. Mas mesmo diante da tragédia, o legado de Charlie Kirk se tornou ainda mais poderoso. Ele se tornou um símbolo de coragem, de convicção e da luta pela liberdade. Charlie Kirk nos mostrou que a verdadeira liderança não é sobre títulos, poder ou fama. É sobre visão, coragem e compromisso com a verdade. Ele nos ensinou que cada jovem tem o poder de influenciar o mundo, que cada palavra, cada ação, cada escolha importa. Hoje, ao olharmos para a vida de Charlie, vemos mais do que um ativista político. Vemos um exemplo de determinação, fé e paixão. Sua história não termina com sua morte. Ela vive em cada jovem que ele inspirou, em cada debate, em cada ato de coragem que ele despertou. E assim, a história de Charlie Kirk permanece viva, não apenas como memória, mas como chama que continua a iluminar corações e mentes. Porque líderes de verdade nunca morrem. Eles vivem em cada ação, em cada palavra e em cada luta pela liberdade. Charlie Kirk nos lembrou que mesmo em tempos de adversidade, mesmo quando o mundo parece querer nos calar, nossa voz pode acender a chama de toda uma geração. Ele nos ensinou que com coragem, fé e convicção
podemos enfrentar qualquer obstáculo, superar qualquer medo e transformar o impossível em realidade. E você, está pronto para acender a sua chama? Para ser a voz que muda sua geração? Porque a história de Charlie Kirk é um chamado, e o próximo capítulo pode ser escrito por você.